Caros alunos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei exatamente o horário que você vai poder assistir essa aula. Espero encontrar todos bem, todos com saúde. Diante aí da suspensão das atividades normais de sala de aula, a faculdade nos pediu para programar alguma atividade à distância com vocês e para que a gente consiga trazer o mais perto possível e diminuir esses prejuízos eventuais que todos nós estamos amargando com a situação da pandemia, eu optei por gravar algumas videoaulas, só que a gente venha chegar o mais perto possível do que seria em sala de aula. Quero, desde o início, agradecer a boa vontade de vocês estarem assistindo meu vídeo, pedir desculpa, porque o material aqui não é profissional, estou gravando da minha casa, então eventuais latidos, eventuais gritos de criança, eu peço que vocês relevem, foquem naquilo que efetivamente importa, que é as nossas discussões quanto à sustentabilidade. Tudo bem? Pessoal, eu vou gravar alguns blocos de aula, eu vou tentar respeitar ali um limite do YouTube de 15 minutos, claro, tem alguns vídeos que talvez passem um pouco disso, mas para diminuir a burocracia eu vou tentar gravar blocos de 15 minutos. O primeiro desses nossos blocos, pessoal, eu vou passar bem rápido por aquilo que a gente já discutiu nas últimas aulas. Acredito que em ambas as turmas de DDS a gente ficou de abordar apenas a questão das dimensões em uma aula futura. Mas basicamente eu lembro a vocês das nossas discussões, daquela história que eu contei para vocês. Praticamente o ser humano passou por grandes transformações na sua convivência com o espaço onde ele ocupa, desde os períodos da pré-história. Não foi uma evolução exatamente linear, mas nessa evolução a gente passou por pelo menos 4 grandes paradigmas na relação com o ambiente. A gente passa por um primeiro momento onde o ser humano temia o que encontrar na natureza. A natureza era o grande desafio, ok, a nossa sobrevivência. Um segundo momento, basicamente, nós temos uma divinização, uma deificação de elementos da natureza. A natureza passa a ser, então, um conjunto de divindades que precisavam ser honradas e respeitadas para que pudesse trazer uma bonança para aquelas sociedades humanas. Em um terceiro momento, já influenciado por um pensamento judaico-cristão, se imagina Deus como uma entidade suprema, mas exterior ao mundo, que criou tudo e que deu um direito e, em algum momento da nossa evolução, até mesmo um dever de explorar o ambiente que nos cerca, no intuito de garantir o nosso desenvolvimento. O ser humano seria, então, o seu co-criador. Em quarto momento, a figura divina ela perde um pouco de importância e se foca mais na questão da ciência, no ser humano como o ser mais evoluído da natureza, e esse ser mais evoluído é porque ele conseguiu se adaptar mais adequadamente às realidades que o cercam, inclusive com o seu auto-reconhecimento de um ser que não só consegue se adaptar ao mundo exterior, mas que consegue adaptar o mundo exterior às suas necessidades. Daí a gente tem pelo menos 2 grandes valores que são vendidos para esse ser humano nessa época. O valor da ciência como a solução de tudo, a razão humana, sua capacidade de engenho como aquilo que vai trazer a solução de todos os problemas que eventualmente nos chegue, e o dever do ser humano de atuar, de agir, de trabalhar por sua própria conta, no intuito de assegurar uma melhor qualidade de vida para si e para os seus. Então, nós somos livres para trabalhar onde quisermos, se luta muito por uma mínima intervenção estatal, para que a gente possa garantir o nosso desenvolvimento. Mas, pessoal, tudo isso começa a ser ameaçado.
E tudo isso que eu discuti com vocês é para mais ou menos chegarmos numa conclusão que hoje nós vivemos uma grande mudança nesses paradigmas. Nós estamos diante de uma possibilidade de rompimento com essa quarta era, se a gente olhar como nos relacionamos com o ambiente, para uma quinta era. E os valores que vão predominar no futuro vão depender muito das nossas escolhas atuais. E aí, fazendo um caminho já mais objetivo para a nossa disciplina, eu lembro a vocês ali da Conferência de Estocolmo de 1972. Não quero que vocês saiam malucos decorando datas, mas sim, a Conferência da Senomad da ONU de 72 é algo que nós precisamos ter em nossa memória, no qual o Brasil foi um dos grandes protagonistas, dizendo a célebre frase de que mais valeria a riqueza suja do que a pobreza limpa. Então, o Brasil lidera um grupo de países em desenvolvimento que entende que a questão da proteção ao meio ambiente seria mais uma desculpa da Europa para que ela pudesse continuar rica e os outros países que ainda não são desenvolvidos continuassem eternamente pobres e dependentes dessa Europa. Houve uma forte desconstrução moral dos ambientalistas, como eu falei para vocês. Então, o ambientalismo era coisa desocupada, coisa que não tinha que fazer. No mundo que estava dividido ali numa Guerra Fria, para os capitalistas, o ambientalista era o socialista, era coisa de comunista. Se a gente olhasse pelo lado da União Soviética, da China, de Cuba, então era coisa de capitalista que queria manter a relação de poder, uma relação de colonialismo. Então, houve ali uma forte desconstrução de ambos os lados, de esquerda e de direita. Ninguém queria aceitar muito bem os movimentos ambientalistas, não. Além disso, pessoal, continua ocorrendo uma série de desastres ambientais. E a preocupação com o meio ambiente continua existindo, e aí eu falei para vocês de uma cultura ali do final da década de 70, início da década de 80, muito sombria, muito depressiva, com medo da evolução científica, o medo das máquinas tomarem de conta de tudo, o medo do que a ciência traria para nós. E isso faz com que a ONU continue ali nos seus esforços, no intuito de entender a relação entre economia e meio ambiente, reunindo ali em 81 a chamada Comissão de Brundtland, que foi chamada assim por ter sido presidida pela médica sanitarista Gro Harlem Brundtland, então primeira-ministra da Dinamarca. E depois que essa comissão se reuniu aí durante anos, publicaram um relatório intitulado Nosso Futuro Comum. E no Nosso Futuro Comum, pessoal, saiu um conceito que foi muito importante para a época e ainda para os dias de hoje, que é o de desenvolvimento sustentável. Cuidado, essa nomenclatura eu já fiz críticas para vocês em sala de aula, eu estou fazendo apenas uma revisão nesse primeiro bloco, no intuito de dizer para vocês o seguinte: olha, o grande marco dessa Comissão de Brundtland, desse conceito de desenvolvimento sustentável, é a possibilidade de chegar a um acordo entre economistas e ambientalistas. Então, tinha dois grupos completamente distintos que não conseguiam sequer dialogar, e a Comissão de Brundtland, então, traz à mesa esse pessoal, traz efetivamente a questão ambiental para a agenda política mundial, ao permitir uma terceira saída. Não seria uma briga entre a pobreza limpa e a riqueza suja, haveria uma terceira via, e essa via empolga a todo mundo com o chamado desenvolvimento sustentável, garantindo ali uma riqueza limpa. Então, meus amigos, dois conceitos eu destaco para vocês. O primeiro é um conceito que está escrito praticamente da maneira como eu trago para vocês, expresso no Nosso Futuro Comum. E o desenvolvimento sustentável, então, seria aquele que permite o progresso das gerações presentes sem prejudicar o das gerações futuras. Mas isso, pessoal, ganhou tanta relevância no nosso direito ambiental que acabou virando um princípio próprio, chamado princípio da solidariedade intergeracional. O conceito, que apesar de não estar
resumido dessa maneira, mas que acompanha todo o relatório da Comissão de Brundtland, é que o desenvolvimento sustentável seria aquele que permite um crescimento econômico junto com justiça social e equilíbrio ecológico. Pessoal, quando eu tenho essas três coisas, então teria o desenvolvimento sustentável. O crescimento econômico é aquele que todo mundo quer, o ambiente é onde todo mundo está e a gente tem que achar uma compatibilidade. Além do mais, aquelas crises como a Revolução de 1917, a quebra da Bolsa de Nova York e as desgraças advindas da Primeira e da Segunda Guerra Mundial fizeram com que as pessoas repensassem apenas aqueles ditos direitos de primeira geração e trouxessem ali, por exemplo, com o keynesianismo ou com os estados socialistas, um respeito aos chamados direitos de segunda dimensão, segunda geração dos direitos humanos, que seriam aqueles direitos prestacionais do Estado para garantir a correção dos erros da chamada mão invisível do mercado. Pessoal, citando aqui o professor Paulo de Bessa Antunes, que cita, não achei a citação direta no Nosso Futuro Comum, no relatório da Comissão de Brundtland, eles lembram que o meio ambiente e o desenvolvimento não constituem desafios separados, estão inevitavelmente ligados. O desenvolvimento não se mantém se a base de recursos ambientais se deteriora. O meio ambiente não pode ser protegido se o crescimento não leva em conta as consequências da destruição ambiental. Nós precisamos dos dois em equilíbrio, pessoal. Esses problemas não podem ser tratados separadamente, acho que é a coisa mais importante, não podem ser tratados separadamente por instituições políticas fragmentadas. Eles fazem parte de um sistema complexo de causa e efeito. Isso aí, inclusive, lá no direito ambiental, a gente estuda como princípio da ubiquidade também. E aí, pessoal, eu trouxe para vocês ainda em sala de aula o artigo 170 da Constituição, que vai falar em ordem econômica, em crescimento econômico, em livre iniciativa, em livre concorrência, em garantir a propriedade privada, vai falar da justiça social, inclusive de maneira expressa, com a valorização do trabalho humano, da existência digna, do pleno emprego, da redução das desigualdades, da função social da propriedade, e também vai falar da terceira perna do tripé, que é a defesa do meio ambiente. Então, a Constituição de 88, lá no artigo 70, garante os pilares do desenvolvimento sustentável, que está esculpido não de maneira expressa, porque não utilizou o nome desenvolvimento sustentável, mas que positivou implicitamente esse princípio. Além do mais, pessoal, o artigo 225 da Constituição vai dizer que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é essencial à sadia qualidade de vida. Quando eu falo em sadia, eu estou falando direito à saúde. Quando eu falo em vida, eu estou falando do direito de viver, mas não simplesmente o direito de viver. É uma vida com qualidade, é uma vida que deve ser digna. E, portanto, eu tenho a proteção do meio ambiente como direito fundamental. E, mais uma vez, nós temos a presença daqueles conceitos da Comissão de Brundtland, seja aquele conceito da linha B que eu citei para vocês anteriormente, seja o da linha A, quando ele vai falar que impondo seu poder público à coletividade, proteger e preservar o meio ambiente para presentes e futuras gerações. Beleza? Galera, o nosso primeiro bloco já vai ficando aí com 13 minutos. Eu vou encerrando agora, o tempo você beber uma água, dá aquela alongada, mas volta rápido para que a gente possa continuar seguindo a nossa revisão e acrescentar novos conteúdos para vocês. Tudo bem? Espero vocês em instantes.